Olha para o seu irmão e diga para ele assim: ei, você é um agente de milagres. Aí tem uns assim que quando falou assim chegou a se esconder. Eu não. Você, o pastor, o líder, meu irmão, não tem como se esconder. Deus me chamou aqui para pregar hoje. E fecha as portas aí, diácono. Não deixa ninguém sair. Vai ser bom. Amém? Tem uma palavra do coração de Deus para o seu coração. Abra sua Bíblia em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4. As pessoas estão sendo salvas naquele lugar. O Evangelho tem sido pregado. A luz tem chegado naquele lugar. Muitas pessoas vindo naquela igreja quebradas, cheias de sofismas, cheias de mentiras na cabeça. Pessoas escravizadas por um evangelho que na verdade não é um evangelho. Paulo fala, lá em Gálatas capítulo 1, ele diz: se alguém pregar outro evangelho, que não é esse que eu vos tenho pregado, ou se é que até mesmo um anjo aparecer para vocês pregando um outro evangelho, que seja considerado maldito. Ou seja, existe só um evangelho. Diga comigo, existe só um evangelho. E nós estamos prontos para pregar ele. Amém? Quem está pronto para pregar ele? Ou quem está se preparando? Quem está fazendo rema? Quem já fez rema? Nós estamos nos preparando para pregar esse verdadeiro evangelho para a volta do nosso amado. Amém? Quem está com expectativa na volta do nosso amado? A gente não tem mais medo. Amém? A gente não tem medo, porque a gente só quer olhar nos olhos dele. A gente só quer abraçar ele, amém? Estamos firmes em Deus. Você abriu lá em 1 Timóteo capítulo 2. O título da minha mensagem é: Deus deseja que todos sejam cheios do pleno conhecimento da verdade. Amém? 1 Timóteo capítulo 2, existe duas vontades de Deus para nossas vidas aqui como seres humanos. Duas, diga comigo, duas. Existem duas vontades de Deus para a nossa vida como ser humano. E uma delas está aqui no versículo 4, que diz que Deus deseja que todos sejam salvos. E a segunda delas, e que cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Amém? Primeira coisa, Deus deseja que todo mundo seja salvo. Deus deseja que alguns sejam salvos? Sim ou não? Alguns? Não, Deus deseja que todos sejam salvos. Mas todos vão ser? Não. Mas é desejo de Deus? Então a gente aprendeu uma coisa boa hoje. É desejo de Deus que todos sejam salvos. Eu lembro de um exemplo, você já deve até ter escutado esse exemplo, de um cabeleireiro cortando o cabelo de um crente. E aí ele está cortando o cabelo do crente, e daí ele começa a dizer: eu não acredito em Deus, porque se Deus existisse mesmo, não existiria fome na África. Se Deus existisse mesmo, não tinha todas essas guerras no Rio de Janeiro. Porque se Deus existisse mesmo, não teria isso e aquilo. Alguém já ouviu alguém falar sobre isso com você? Não, se Deus existe. E aí aquele irmão não tinha o que falar naquele momento, ele cortou o cabelo dele, logo depois ele saiu. Quem já ouviu falar disso aí? E aí ele saiu, assim, quando ele saiu na porta do salão, ele olhou, tinha um cabeludo, escorado. Ele pegou assim: meu amigo, vem cá que eu quero te mostrar ali pro rapaz ali, rapidinho. Aí ele entrou com o cabeludo dentro do salão, e aí o cara falou assim: ei, o cara falou pro cabeleireiro: não existe cabeleireiro. Daí ele assim: como assim, rapaz? Você tá ficando louco? Cortei seu cabelo agora? Ele disse: não existe cabeleireiro. Porque se existisse cabeleireiro, esse homem estava com o cabelo cortado. Ou seja, a moral da história: Deus deseja que todos sejam salvos, mas todos têm que se achegar diante de Deus. Todos têm que se achegar diante de Deus, porque Deus é tão bom que Ele enviou o seu único filho. O único que Ele tinha, Ele enviou por nós. Ele veio até nós na pessoa de Jesus Cristo.
E eu sei que tem pessoas que não aceitaram Jesus aqui ainda. Glória a Deus pela unção, né? Aleluia, glória a Deus. Deus enviou, meu irmão. Jesus, na pessoa de Jesus era Deus. Deus veio até a terra em busca de nós. Mas a Bíblia fala assim, ó, que Ele veio para os seus. Lá em João capítulo 1, versículo 12, Ele diz que Ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas até hoje tem pessoas que não recebem. Mas o versículo não termina por aí. Ele diz, mas todos aqueles que receberam, Ele deu o poder de se tornar filho de Deus. Existe uma unção aqui nessa noite para tornar você filho de Deus. Porque a primeira coisa que Deus deseja para a humanidade é que todos sejam salvos. Daí a resposta, por que Deus não alimenta o pessoal da África, vem depois. Porque Deus deseja que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porque quando você conhece quem o seu pai é, quando você conhece quem você é, tudo muda na sua vida, meu irmão. Tudo muda. Eu lembro do exemplo, porque quando vinham falar do meu pai para mim, eu era pequenininho, eu disse, não, do meu pai não fala. Quem já fez isso aí, né? Não, meu pai podia até ser caloteiro, né? Nem sabia, mas falar, meu pai não. Porque quando você conhece seu pai, você defende ele até a morte, meu irmão. Quando você conhece Deus, quando você conhece esse Deus que te amou, meu irmão, você morre por Ele. Você devia ter dado um glória 2 voltas correndo aqui dentro da igreja agora. Quando você conhece Deus, assim como os discípulos conheceram Deus, eles morreram por Ele. Essa é a essência do Evangelho. Porque muitos aí, em várias igrejas, eu não vou mais para o culto, o pastor não me cumprimentou. Porque os irmãos, ninguém me chama para sair, ninguém me dá um abraço. E aí sai e desvia. Por causa disso desvia. Meu irmão, os discípulos foram até a morte, porque conheceram o Pai que tinham. E aí um dia Filipe chega para Jesus e diz, mostra-nos o Pai, é o que nos basta. E aí Jesus diz assim, eu estou há tanto tempo com vocês não sabem. E aí Filipe entendeu que tudo que Jesus falava era o Pai falando, tudo que Jesus fazia era o Pai fazendo, as curas que Jesus fazia era o Pai fazendo. Filipe entendeu que aquele Jesus que foi na cruz era o Pai indo, morrendo pela vida deles. Aleluia! Glória a Deus! E aí sabe o que foi que aconteceu? Meu irmão, podia dar sangue nas canelas, ninguém roubava a alegria daqueles homens, porque eles falavam, eles batiam no peito e diziam, meu pai morreu por mim, eu vou dar a minha vida por ele. Eu conheci um pai que desceu da sua eternidade e veio na terra, passou fome, passou frio, sofreu, morreu naquela cruz pela minha vida, e não existe nada que vai me tirar desse evangelho. Aleluia! Não é dificuldade financeira, meu irmão, não é a sua crise existencial. O seu pai morreu pela sua vida, para resgatar a sua vida e levar você para o céu. Oh, aleluia, aleluia. E tem muito crente vindo na igreja só para receber as bênçãos de Deus, passar por uma caverna, botar a meia que está escrito eu sou abençoado, pisar no sal grosso para receber a bênção, pegar a rosa de vida, tomar um copo com água. Isso não é o evangelho.
O Evangelho é que um morreu por todos. Ele diz: ninguém tem maior amor do que esse. Pode ser que até por uma pessoa boa alguém possa morrer, mas Deus prova o seu amor para conosco quando Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Aí isso que acontece, o irmão pisa no teu calo, você diz: eu nunca mais vou olhar na cara dele. Vou até perdoar, mas não olho mais na cara dele. Igual o perdão do mundo, porque o perdão de Deus, Deus veio até nós, nos perdoou. E Ele disse: eu vou fazer morada. E o discípulo amado, Pedro, ainda arrancou a orelha de um cara antes dele ir para a cruz. Tem gente que pensa que Pedro mirou só na orelha, né? Não, vou mirar na orelha só. Meu irmão, o discípulo de Jesus queria arrancar a cabeça do cara. Jesus foi lá e colou a orelha. E ele vazou. Mas depois, quando Jesus ressuscitou, ele disse: chama todo mundo aí, chama a galera, mas não esquece de Pedro. Sabe o que isso quer dizer? Que nós somos falhos. Que Deus conhece que nós somos falhos. Mas mesmo assim Ele decidiu acreditar na gente. Mesmo assim, Ele decidiu acreditar em nós. E esse mesmo Pedro, que queria botar uma faca na cabeça de um soldado, entendeu o Evangelho. Ele diz: Pedro, você me ama? Sim, Senhor, tu sabes. Aquele, sabe, né? Pedro, tu me ama. Jesus falou 3 vezes, ele disse assim, e que Pedro se entristeceu porque ele perguntou 3 vezes. Aí o Pedrão disse: tu sabe todas as coisas, Senhor. E ele disse: então vai e dá a tua vida pelos outros. Apacenta as minhas ovelhas. Esse é o Evangelho. O Evangelho não é só olhar para o meu umbigo. O Evangelho é cuidar dos outros. O Evangelho é amar as pessoas. O Evangelho é entender quem o seu pai é. E quando você entende quem o seu pai é, se você quer ser parecido com ele. Quem aqui já foi pequeno e diz assim: eu quero ser igual ao meu pai quando crescer? Eu fiz isso. Porque quando você conhece o seu pai, você quer ser igual a ele. E não tem como, meu irmão, você entrar no Evangelho, ser parecido com Deus e não amar e não dar a sua vida pelas pessoas. Não tem como. Não existe possibilidade. Sabe qual é a maior doença desse século hoje? Se chama estresse, depressão. Sabe por que as pessoas estão com depressão? Porque elas olham só para elas. Sabe por que as pessoas estão com estresse? Porque elas estão olhando só para elas. Mas a hora que elas pararem de olhar para elas e olhar para os outros, meu irmão, elas vão ver que tem muito mais problema com os outros do que com elas. Eu estava vendo uma reportagem essa semana que lá na Síria eles estão bombardeando toda a cidade. As crianças estão morrendo, crianças chorando, sem perna, meu irmão. Eu vi uma reportagem de uma menina de 7 anos de idade, aos prantos, chorando, dizendo que eles passam vídeos na sala de aula para ensinar as crianças, decapitando pessoas, matando pessoas. Ela estava horrorizada. O psicológico dessa criança estava abalado. E aí, quando eu fico olhando só para mim, ninguém me ama, ninguém me quer. Vou casar com quem? Sou feio. Começa a olhar para as outras pessoas que estão precisando de Jesus. Começa a olhar, começa a fazer alguma coisa. Começa a sacudir a poeira, meu irmão. Você está esperando o quê? O pastor Silvio vir convidar você. Vosso excelentíssimo, queres trabalhares nos ministérios? Você está esperando um negócio desse? Saia do seu lugar, meu irmão. Que nem
diz o pessoal aqui dos jovens, se joga. Saia do seu lugar, sacode a poeira, levanta desse banco e queira servir nesse ministério. Queira ajudar os ministérios, queira ajudar esse pastor. Chega de você ficar sentado no banco. Você tem muito potencial. Você tem muito poder de Deus aí dentro para ficar só sentado. E aí o tempo que você vem só no domingo, você está perdendo tempo. Porque a sua vida está toda bagunçada e você não sabe por quê. Sabe por quê? Porque você não está servindo. Porque você não está amando. Sabe de uma coisa? Quando você abre mão da sua vida para cuidar das coisas do Senhor, o Senhor vai começar a cuidar da sua vida. O Senhor vai começar a cuidar da sua vida. Mas eu não sei o que eu faço. E chegou um irmão para mim, pipocando de igreja em igreja. Eu não sei por que não flui, pastor. Eu boto louvor e não flui. Eu vou orar e não flui. Eu vou ler a Bíblia e cansa, dá vontade de dormir. Ele disse, posso te dar a resposta? Você não vai ficar bravo comigo? Está faltando raiz. Uma árvore, para dar fruto, ela tem que estar enraizada. Ela vai estar enraizada, as raízes vão ir. Ela vai estar firme, com os ventos ela não vai cair. E essas raízes vão procurar água. E nesse caso é a palavra de Deus. E eu falei para ele, você pode congregar em qualquer igreja de Bento Gonçalves. Eu vou ficar muito feliz, meu irmão. Eu vou ficar muito feliz se você congregar em qualquer igreja e crescer em Deus. Mas cria raiz num lugar, porque só assim você vai dar fruto. Talvez você está visitando essa igreja já faz uns 3 meses. Deus fala para você, chega para falar com o pastor, cria raízes, pega algo para você fazer. E tudo isso que eu estou falando nem é a palavra que eu ia pregar. Posso ouvir um amém aí, meu irmão? Você tem muito de Deus para ficar parado. E quando você se ocupa com as coisas de Deus, Deus começa a cuidar das suas coisas. Amém? Abre lá em Efésios comigo. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Eu não sei qual a igreja que você estava indo, mas uma coisa eu sei para te dizer, essa igreja é uma igreja que faz você crescer espiritualmente. Essa igreja é uma igreja que vai te abraçar se você quiser. Vai abraçar você, vai cuidar de você. Vai incentivar você a estudar a palavra, a crescer espiritualmente, a desenvolver o seu dom. Sabe por quê? Porque tem pessoas esperando por você. Eu não conheço todos que estão aqui hoje. Queria muito conhecer. Eu não conheço todos, mas uma coisa eu sei, que você vai entrar em lugares que eu não entro. Você conhece pessoas que eu não conheço. Eu sei de uma coisa, as pessoas que eu conheço, meu irmão, eu arrasto. Eu tô morando num lugar e aí descobri que tinha um cara desviado no meu vizinho. Eu assim, já peguei aqui, já comecei a metralhar. Passava, opa, como é que tá, queridão? Tranquilo? Cumprimentei, comecei a conversar, tudo bem, papo vem. Efésios 4, eu falei, né? Efésios 4. Papo vai, papo vem, conversar, e só conversando. Não falei de Jesus, não falei de nada, só fui gentil, amei, dei atenção. É só isso que você precisa fazer. As pessoas estão precisando de uma atenção. As pessoas estão precisando falar, principalmente as mulheres, aleluia. Aleluia. Danilo até errou a nota ali. Mas é verdade. As mulheres precisam desabafar, gente. A gente tem que escutar os homens. Dá um glória a Deus aí, mulher.
Glória a Deus, mulheres. Os homens têm que saber escutar suas esposas. Amém? O povo quer falar. O povo quer conversar. O povo quer dialogar. E aí eu conversando, tal. E sendo gentil, amando, cara. E aí um dia ele chegou para mim: pastor, eu preciso conversar contigo. Eu disse: eu já sabia. Quando vai ser? Assim, vamos marcar um chimarrãozinho. E eu, meu irmão, eu explodindo por dentro. Eu querendo pegar aquele cara no colo e levar para a igreja. E dizer: cara, Deus te ama, velho. Não fica parado não, rapaz. Deus tem muito para te usar. Mas eu me aguentei, eu me aguento. Eu falo assim, tranquilo, né? Mas quando dá uma brechinha, eu metralho. E aí o cara chegou, me convidou e a gente foi, conversou. Resumindo a história, ele está congregando lá na igreja. Vizinho. As pessoas precisam conversar. Cheio de Deus, um casal maravilhoso. Cheio de Deus, cheio de dons. O cara toca baixo, violão, até pedra na água o cara toca. O cara toca tudo. Cheio de dons e talentos. Está lá. Talvez você tenha dons, Deus te deu dons e você está esperando o quê, meu irmão? Um anjo? Você está esperando um anjo? Você está esperando um profeta? Eis que te digo, varão valoroso, Deus te ama. Aleluia. Eu sabia que Deus me amava. Meu irmão, você não precisa de um profeta. Deus está falando hoje através do espírito da profecia, pregando para você e dizendo para você: você tem dons. Ei, vi uma nota no meu espírito agora. Pessoas que estão aqui hoje vão começar os ministérios, se preparem, viu? Vai começar a pipocar talento. Vai começar a pipocar talento. E vir: eu quero entrar aí nesse negócio. Para entrar nesse negócio tem que passar por um tempo de treinamento. Eu sabia. Aí o cara diz, né? Mas é aí que o seu caráter vai ser forjado. É aí que Deus vai poder te trabalhar. Coisa linda de Jesus. É aí que Deus vai poder trabalhar você. Porque quando você está lá, é só eu e Deus, pastor. Eu quero só ficar eu e Deus. Cuidado. Que de repente, quando Jesus voltar, não sei se você vai. Ou se você for, Deus vai dizer para ti assim: tá, tu queria ficar só comigo, mas cadê os talentos que eu coloquei nas tuas mãos? Você desenvolveu eles? Aqueles talentos, você enterrou ou você não multiplicou? Diga assim comigo: ei, demorou. Fui. Amém? Se joga, meu irmão. Deus tem um novo tempo para a sua vida. Deus tem um novo tempo para a sua vida. Eu quero ler com você Efésios capítulo 4, versículo 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Diga assim: está falando de mim. Eu sou santo. Querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Veja bem, Deus deseja que você seja aperfeiçoado, que você que é santo seja aperfeiçoado. Para quê? Para a obra do ministério. E aí você está aqui hoje, pode perguntar: mas pastor, eu não tenho chamado pastoral, eu não tenho chamado de evangelista. Não sei se alguém já ensinou isso para você. Dá para a gente discernir os dons do ministério na palma da mão. Esse dedão aqui, ele é o apóstolo, porque ele toca em todos os dons.
no mestre, no pastor, no evangelista, né? E no profeta. Porque é o apóstolo que abre as obras, ele que começa todo o trabalho, né? Esse dedo aqui é o dedo do profeta. Eis que te digo, ele aponta, né? Ele aponta, é o dedo do profeta. Esse dedo aqui é o do evangelista, ele vai mais longe que todos os outros dedos, todos os dons. Ele é maior, ele alcança a pessoa que está lá fora. Esse aqui é o dedo do pastor, o dedo da aliança, ele é casado com a igreja. Ele fica na igreja, ele é pastoreio, ele ama as ovelhas. Esse aqui é o dedo do mestre. O dedo do mestre é aquele que... a minha esposa não gosta que eu dê esse exemplo, mas é aquele que tira a cera do ouvido, né? Aquele que procura as minúcias da palavra. Aquele que explica a palavra como ninguém. Você vê um mestre pregando, você fica... Meu Deus, como é que eu nunca achei um negócio desse? Misericórdia. Amém? Os 5 dons do ministério são esses. Mas eles não seriam nada se não tivesse o ministério de socorros ou o ministério de ajuda que fica na palma da mão. Que são diaconato, ministério de louvor. Olha só, eu estou pregando aqui e olha a unção que está saindo da vida do... Você não está nem olhando para ele, mas a palavra está entrando que é uma flecha no seu coração. Por quê? A unção do ministério de música fluindo. Amém? Então, o ministério que enrola cabo, o ministério que faz cantina, o ministério que cuida do trânsito, o ministério da mesa de som, vários. O ministério que arruma as cadeiras. Né? Quando a gente estava pastoreando adolescente, a gente criou até o ministério do bombeiro. O que faz o ministério do bombeiro? Não sei, ele arruma as cadeiras, corre dentro da igreja, pega água pro povo. Né? Tudo é válido. Os 5 dons do ministério não são nada se não for o ministério de socorros. E nenhum tem maior importância do que o outro. No reino de Deus, todos são iguais. Todos são iguais. Se você for fiel varrendo a igreja, você vai receber o mesmo galardão se eu for fiel sendo pastor. Você se alegra com isso, crente? Isso é bênção. Então, você precisa sair da toca. Né? Eu achei muito engraçado, né? Parar de morcegar. Porque você não é discípulo de Jesus, é discípulo do Drácula, né? Achei engraçado o cara disse isso. Você está entendendo? Você é importante. Diga para o seu irmão, você é importante no reino de Deus. Você é importante. O dom que Deus depositou na sua vida é importante. E uma das coisas que eu tenho certeza que você não tem, eu posso te afirmar agora, que é o ministério da cadeira ou do banco. Esse você não tem. Você tem um ministério para cuidar de pessoas, para ajudar a igreja. Amém? E é isso que está falando aqui no versículo 12. Ele diz, por que Deus concedeu esses dons? Querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que alguns, gente, alguns, é isso que está na sua Bíblia? Não, todos, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus. Lembra do que eu falei? Quando você conhece o Filho de Deus, quando você conhece Deus, você não fica mais olhando só para você. O desejo de Deus é que, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito. Olha isso. À medida da estatura plena de Cristo Jesus. Meu Deus do céu. É desejo de Deus que todos nós sejamos varões perfeitos. E quando fala varão, não está falando só de homem, está falando de mulher também. Varões perfeitos. À medida da estatura plena de Cristo, a mesma medida de Cristo. Às vezes você olha para a vida de Jesus, você lê os evangelhos e diz, o cara era demais. O cara curou. A Bíblia diz aonde ele passava, ele curava. E realmente ele foi demais. Mas a Bíblia está dizendo, você pode chegar na mesma medida dele. 3 amém. Vou repetir para te dar uma força.
Você pode chegar na mesma medida que Jesus tinha. A mesma medida. Agora sim, ó, diga assim comigo. Só depende de eu. Só depende de você. Só depende de você. Tem gente que está morcegando e não fez a sua inscrição do Rema ainda. Você está esperando o que, lindão, lindona? Ah, alguns estão com dificuldade. Alguns estão sim com desafios. Meu irmão, eu larguei tudo lá na Grande Porto Alegre e fui para Belo Horizonte fazer o Rema. Viver pela fé, 2 anos. Não tinha nem condições de trabalhar, porque eu estudava o dia inteiro. Não tinha dinheiro. Mas Deus me sustentou aqueles 2 anos. Deus me sustentou 2 anos. Morando numa terra estranha, não conhecendo pessoas. Às vezes eu estava lá e eu lembrava, meu pai agora deve estar comendo um bife, aleluia. Batata frita. Será que esse negócio tem no planeta ainda? Eu pensava. Eu comia aqueles hambúrguerzinhos de 25 centavos, misericórdia, diga misericórdia. Comer uma vez é bom, mas todo dia, meu irmão. Todo dia. Eu fazia almôndega daquele bife. No outro dia a gente fazia acebolado. No outro dia a gente fazia com molhos. No outro dia... Mas eu dava graças a Deus quando tinha. Quando não era arroz com arroz. Mas eu me alegrava. Quando eu chegava no Rema, eu recebia aquela palavra. E eles diziam, você é próspero. Eu, aleluia, eu creio nisso. Eu creio nesse negócio. Mas se não fosse esse tempo de renúncia, eu não estaria aqui hoje pregando para vocês. E não estaria motivando vocês a correr a carreira de vocês. Tem gente que quer que as coisas tudo caia do céu. Existe um esforço que você tem que fazer. Está ouvindo, crente? Existe um esforço que você tem que fazer. O maior esforço foi Ele que fez, foi Deus. Deus já fez todo o esforço, mas você precisa se disciplinar também. Existe uma estatura que você tem que chegar, e não se engane, vai ser cobrado de você. Não adianta dizer para Deus, foi a mulher que tu me deste, porque alguém já disse isso lá atrás. Quem lembra? Não adianta você dizer, foi a mulher que tu me deste, porque aquela mulher não quer buscar Deus. Não adianta, meu irmão. Você tem que ir para o joelho, você tem que orar, você tem que buscar de Deus, você tem que trabalhar, você tem que ralar para pagar suas contas, para fazer o Rema, você tem que ralar nos ministérios. Vim aqui que nem a gente liderava o ministério de louvor, vinha 3 horas da tarde, vinha para cá, para a igreja, ensaiar todos os domingos. Eles fazem isso. Aí vocês veem aqui, eles fluindo na unção. Que coisa mais linda. Eu quero isso para a minha vida. Aí quando você quer entrar no ministério, tá, tem que vir 3 horas da tarde, domingo. Não era bem isso que eu queria. Era outra coisa. Meu irmão, você quer desfrutar do melhor de Deus para a sua vida? Existe algo que você tem que fazer. Que você tem que abrir mão para conquistar isso. Eu posso ouvir um amém bem forte aí, igreja? E o versículo continua. Vamos ler o 13 de novo. Até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Para que Deus quer isso? Ele responde no versículo seguinte. Ele diz, para que não sejamos mais meninos inconstantes. Diga comigo, Deus não quer que eu seja mais menino. Se é uma coisa que me irrita, meu irmão, é o meu filho de 7 anos dizer assim, eu quero mamazinho. Diz assim, fala direito, rapaz. Você não é mais bebê? Ah, papai, eu quero cuti-cuti. Fala direito, você não é mais bebê? Ele vai para minha sogra e ele volta assim. Nhe, 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 nhe. Sogra é uma bênção, aleluia. Eu estou falando que é bênção, gente, porque você riu.
Ele volta todo cuti-cuti. E é uma coisa que me irrita, porque não está mais naquela idade, não tem mais como fazer um negócio desse. Tem muito crente chorão dentro da igreja, que Deus não quer mais. Deus olha para você, meu filho, acabou, não tem mais idade para ser assim, meu filho. Ei, cresce. Eu vou contar um exemplo para você. Muitos aqui já conhecem, mas tem muita gente que não conhece, eu vou contar. É bonito ou não um pai com um filho nos braços? Sim ou não, gente? Não, sim ou não, gente? É bonito ou não? Coisa mais linda. Um pai, né? Principalmente um pai, né? Com um filho nos braços, a mãe chega também a fazer assim, graças a Deus, né? Ainda bem que esse homem se tocou, né? Para me ajudar. Então, é lindo, mas depende da idade. Imagina comigo, eu tenho a mente fértil. Um homem de 35 anos de idade. Um pai entrando na igreja com esse homem nos braços. A camisa dele está aberta e os pelos estão tudo saindo para fora. Imagina comigo. Viaja comigo. O pai assim, ó, carregando o filho. A igreja toda olha e diz, ó, menino paraplégico. Olha só, que pai bondoso, meu Deus do céu. O pai chega com aquele filho assim nos braços, cabelo no peito. E larga. Quando ele larga, ele começa a pular na hora do louvor. O povo diz assim, foi curado, aleluia. Olha que bênção. E aí o povo, com expectativa, termina o culto, vai lá perguntar, você foi curado? E ele diz assim, fui curado do quê? Fui curado das pernas? Não fui curado. Eu sou normal. Mas por que você entrou nos braços do seu pai? É porque ele me ama. Ridículo! Eu não é ridículo, meu irmão. Coisa ridícula. É a mesma coisa que muitos crentes estão fazendo para Deus. É a mesma coisa que muitos crentes estão fazendo. Querendo ser carregado. Me leva. Durante a semana, durante os cultos, ergue as mãos e ora, Pai, eu quero te buscar, Senhor. Eu quero te servir. Pai, eu te adoro, eu tenho fome. Esse negócio de ter fome aí, se tem fome, come. Na verdade, gente, a Bíblia diz que ele prepara uma mesa na presença dos adversários. Ele diz que ele prepara uma mesa. Uma mesa, um banquete para você. A Bíblia fala que quando aquela mulher chegou para pedir uma cura, ele disse, eu não posso curar, porque eu vim para Israel. Ele não tinha morrido e ressuscitado para todos ainda. Você lembra dessa história? E ela diz, mas até dos cachorrinhos comem das migalhas. Ou seja, se as migalhas curam, imagina se assentar na mesa, meu irmão. Você não entendeu? Nós estamos assentados na mesa de Deus. Esse a gente está aqui, eu tenho fome, eu tenho sede. E aí na semana não abre uma vez a Bíblia para ler. Não abre uma vez a Bíblia, não ora. E Deus está dizendo assim, eu estou vendo que você está com fome mesmo. Está demais. Você está com muita fome. Durante a semana dá para ver o que você faz lá no serviço lá. Meu irmão, você acha que a gente pode zombar de Deus? Você acha que Deus não está em todos os lugares? Eis que te digo, acabou de brincadeira de evangelho, meu irmão. Acabou de brincadeira. Deus me chamou aqui nessa noite para ativar o dom que está na sua vida. Para que você não viva mais uma mornidão espiritual. Para que você seja ativado no chamado de Deus. Amém? Posso ouvir um amém aí, meu irmão? Por que você tem que fazer isso? Vai lá para Romanos capítulo 5. Aleluia! Romanos capítulo 5. Por que você tem que chegar ao pleno conhecimento de Deus?
te mostrar. Romanos 5. Cadê o Romanos na minha Bíblia? Sumiu? Romanos 5,17. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais dos que receberam da abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Deus chamou você para reinar, meu irmão. Deus chamou você para reinar em vida, para ser um filho de Deus andando de cabeça erguida. Quando alguém chegar para você e te perguntar alguma coisa da palavra, ou se queixar de alguma coisa, você tem algo para responder para essa pessoa. Jesus diz: se você tem sede, venha a mim e beba. Eu tenho água para te dar, e a água que você beber, você nunca mais vai ter sede. Lembra disso? Jesus diz: vinde a mim, vocês que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Sabe de uma coisa? Jesus não vai voltar mais. Agora é você que está aqui na terra, e é você que diz isso. Você que fala para as pessoas: ei, você está com sede? Vem aqui, eu tenho o que dar para vocês. Eu tenho o que dar. Você está cansado? Vão lá para casa. Eu vou orar com você. Nossa, viu amém aí, meu irmão? Você está cansado? Vamos lá para casa. Eu vou orar com você. Você reina em vida. Aqui diz: porque se pela ofensa de um só Adão a morte reinou por esse, muito mais dos que receberam da abundância da graça e do dom da justiça reinarão aqui na vida. Não é só quando for para o céu, mas reinarão aqui em vida. Jesus disse que seja agora feita aqui a sua vontade, aqui na terra, como ela é feita no céu. Aonde um rei chega, ele estabelece o seu reino. Amém? Nós somos reis e sacerdotes. A Bíblia fala lá em 1 Pedro capítulo 2, versículo 6, que nós somos reis e sacerdotes, comprados por Deus. Aonde um rei chega, ele estabelece o seu reino. Aonde eu e você chegar, se você é adolescente, jovem que está aqui nesse lugar, acabou para o diabo usar você dentro da sua escola. Chegou a hora de você estabelecer o reino de Deus lá dentro da sua sala. Você que está aqui hoje, lá no seu serviço, não existe amiguinho, amiguinha. Existe você estabelecer o reino de Deus ali dentro. E você sim, amar sua amiga, amar o seu amigo a ponto de levar Cristo para a vida dele. Chega de crente 007. Amém? Vai lá para Colossenses capítulo 1. Aleluia. Colossenses capítulo 1, versículo 12. Mas você pode se perguntar: glória a Deus, o Espírito Santo é bom demais, né, gente? Ele é lindão. E a gente prega e o Espírito Santo me diz o que você está pensando. Isso é bênção, né? Vou te responder uma coisa aqui já. Colossenses capítulo 1, versículo 12. Olha só, pode ser que você pergunte: mas pastor, eu não sou digno. Pastor, eu fiz tanta coisa errada. Sabe aquele filme, pastor? Eu sei que vocês fizeram no verão passado. O diabo sabe o que eu fiz no verão passado. Talvez você fale: eu não sou digno. Eu não... Que nem esses dias chegou uma menina para mim, um casal. E eu peguei, olhei para ela e disse assim: você é uma bênção. Casal mais até de idade. De idade não, meia idade. Você é uma bênção. Assim, eu vejo você falando do amor de Deus e as pessoas sendo libertas. E ela olhou para mim assim: mas pastor, eu sou tão estragada. Porque ela só via o velho ela. Mas eu estava vendo o novo dela. Eu estava olhando para ela como Deus vê ela. E deixa eu te falar, Deus está olhando para você hoje. Aleluia, glória a Deus. Deus está olhando para você agora.
E uma das virtudes do amor de Deus é eu sempre espero o melhor dele. Deus é fera demais, né? Se eu posso dizer assim, né? Deus é muito bom. Ele está olhando para você agora e está esperando o melhor de você. Ele não está julgando seus defeitos. Porque Jesus, Ele morreu por você antes mesmo de você nascer e fazer o primeiro pecado, meu irmão. Deus já tinha morrido em Cristo pela sua vida. Ele não está escandalizado pelos seus erros. Ele não gosta dos erros. Ele não gosta do pecado. Ele não gosta da prática do pecado. Mas Ele consegue olhar a sua virtude, o potencial, o dom que Ele colocou na sua vida. Talvez você está aqui hoje, eu não sou digno, eu não sou nada. Eu não tenho assim como esse pastor está falando, já segunda-feira já começar diferente. Não é assim. É um processo. Deixa eu te falar. A sua decisão é tomar uma atitude hoje. Não é amanhã, é hoje. É dizer não para o pecado. É dizer não para a pornografia. É dizer não para o adultério. É dizer não para a mentira. É dizer não para o roubo. É dizer não para as conversas indecentes. Posso ouvir um amém aí, crente? Você decide, meu irmão, como você vai ser amanhã. E não é olhando para o seu passado que você vai mudar o seu futuro, mas é mudando o seu presente que o seu futuro vai ser glorioso. Eu não creio em regressão. Você entrar lá no ventre da sua mãe, porque minha mãe me rejeitou, me dava soco na barriga. Não é olhando para o seu passado que você vai mudar o seu futuro, mas é mudando o seu presente, meu irmão, que o seu futuro vai ser glorioso. Obrigado, Tiago. Glória a Deus. Versículo 12. Dando graças, 1:12. Dando graças ao Pai, que nos fez o quê? O que está escrito na sua Bíblia? Está escrito digno aí? Meu Deus do céu. Tem outra versão? Idôneos. Tem outra versão? Quem? Aptos. Isso? Aptos. Meu Deus. A Bíblia diz que você já é digno. A Bíblia diz que você já é digno. A Bíblia diz que você já é digno. Que você já é apto. Meu Deus. Não interessa o que os outros falam ao seu respeito. Não interessa o que as circunstâncias dizem ao seu respeito. Não interessa nem o que você pensa ao seu respeito. Interessa é o que Deus pensa ao seu respeito. Ele olha para você nessa noite e diz: eu te fiz digno. Eu te fiz apto. O que é apto? É uma pessoa com habilidades para desfrutar do que Deus deu. Aleluia. Nós estamos dando de cacetete no diabo hoje, né? E é isso aí mesmo, irmão. Se prepara. Essa semana mesmo Deus vai mandar pessoas para conversar com você. Aleluia. Que precisam daquilo que você tem. Aleluia. Aleluia. Essa semana mesmo Deus vai enviar pessoas para te mostrar que o que eu estou pregando hoje é a verdade. É o Espírito de Deus que está falando. Ele já te fez digno de participar da herança dos santos na luz. Bíblia. Você não precisa subir no monte para orar, para receber a bênção de Deus. E eu fiz um monte desse negócio. Jejuava para ter a unção de Deus. Eu não preciso pegar a vassoura de fogo para varrer a minha casa, para minha casa ser abençoada. Aí existe. Se eu entrei numa igreja, eu tinha que colocar óleo numa pedra. Eu disse assim, perguntei para o diabo, o que tem que fazer? E ele disse assim, tem que colocar óleo na pedra. Aí eu,
é sério? E aí ele disse, sim, coloca óleo na pedra. E eu disse, mas por quê? Ele disse assim, pode ser abençoado? Aí eu falei assim, mas onde é que está escrito isso? E aí ele disse assim, eu não sei, todo mundo está colocando óleo aí, eu vou colocar também. Eu disse, meu, obrigado. Eu não vou colocar não, mas... Aliás, tem um centro de treinamento bíblico aqui, ó, pertinho. Ali na Rua Tronca, 1020. Amém? Porque sabe qual é o nosso maior inimigo? Não é o diabo. O nosso maior inimigo é a falta do conhecimento. Tem muito crente tirando a espada de fogo para lutar com o diabo. E tirando a espada e lutando com o diabo, sabe o que vai acontecer? Você vai perder. Porque o diabo, ele já é um derrotado. Ele sim está como leão bramando a quem ele possa, não arranhou o CD, a quem ele possa, tá tudo certo, a quem ele possa tragar. Não é todos que ele pode, só aqueles que não têm conhecimento de quem são, de quem o Pai é. Mas aqueles que têm o conhecimento, a Bíblia diz que aquele que é de Deus, 1 João fala que aquele que é de Deus e conserva-se a si mesmo, o maligno não o toca. O que é conservar a si mesmo? Estudar a palavra, conhecer quem Deus é, conhecer quem eu sou. Quando eu saio da minha posição para lutar com o diabo viu, ele saiu da posição dele, ele não sabe que ele está muito acima, assentado à destra de Deus. Mas quando você fica na sua posição e resiste, ei diabo, chegou tarde, a palavra chegou primeiro. Ele retrocede. Porque o maior inimigo do crente é a falta de conhecimento. Hoje eu falo para você, Deus nos fez dignos de participar de toda essa herança. Já está tudo disponível. E não é uma das linhas teológicas, meu irmão, é a verdade da palavra. Posso ouvir um amém aí? É a verdade da palavra. E eu vou encerrar com esse versículo. Eu tinha mais para falar, eu vou encerrar com esse versículo. Que diz, e eu vou orar por você. Versículo 13. Ele explica por que ele te fez digno. O versículo 13 explica por que ele te fez digno. Aliás, eu queria dar uma sugestão para você. Quando você vir para a igreja, você traz a Bíblia. Amém, gente? É de Deus trazer a Bíblia para a igreja. É a mesma coisa assim num jogo de futebol não levar a bola. O que você vai fazer lá? Você vai ficar olhando para um monte de homem com a perna peluda? Misericórdia? Você tem que trazer a Bíblia para a igreja. Compra uma Bíblia agora que tem Bíblia para... Aleluia! Tem Bíblia para vender aí, gente? Compra uma Bíblia. A gente dá a Bíblia também aqui, não dá? Vai dar, aleluia, vai dar Bíblia. Vai chegar. Pega uma Bíblia. Você precisa ler isso que está escrito aqui. Não só eu falando, você precisa ler isso. Amém? Versículo 13. Ele explica como ele te fez digno. Ele diz: Ele nos tirou do império das trevas e Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Eu vou te explicar um pouco melhor. Olha só. Pensa que aqui é o império. Preso. Império. Deus, Ele foi lá no império, em Cristo, e Ele nos tirou do império, e Ele nos transportou para um reino. Amém? Ele nos transportou para um reino. Agora, olha só. Eu não sei se você sabe a diferença de império de reino. Mas um reinado, ele está lá, ele está num castelo, ele está num trono. Mas o que é um império? É uma milícia. O império é onde existe um imperador e existem todos os seus soldados, e ele olha para aquele reino e ele quer ir contra aquele reino para ganhar aquele reino
e ele estabeleceu o seu império. Isso é um império. É conquistado à força. Foi exatamente isso que aconteceu com as nossas vidas. Nós nascemos num reino. Quando nós nascemos, quando nós estávamos lá em Adão, Deus é o Rei dos Reis. Ele criou um reino e Ele estabeleceu o homem na terra como um rei para governar. Domine Ele sobre todos os peixes do mar, sobre todas as aves do céu, sobre tudo. Ele estabeleceu o homem como um rei. O que o diabo fez? Ele montou um império e ele foi o imperador e foi lá e tomou o nosso reino à força. Ele nos prendeu no seu império. Mas sabe de uma coisa? Um imperador, ele nunca vai poder se assentar num trono. Sabe por quê? Porque só se assenta no trono quem tem sangue real. Deus em Cristo. A Bíblia fala que Ele derramou o seu sangue. E todo aquele que aceita Cristo, naquela cruz, a palavra de Deus diz que o seu sangue, Ele limpa os nossos pecados. E quando Deus, olha o que Deus fez. Ele nos tirou do império de trevas. Ele nos transportou para o seu reino. E quando Deus olha para você hoje, Ele vê sangue real. Não o seu, mas o de Jesus que foi vertido naquela cruz. Quando Deus olha para você, Ele vê o sangue de Jesus e diz: pode se assentar no trono. Pode reinar. Lembra lá em Apocalipse que diz? Porque para Deus compraste com o seu próprio sangue todos os povos, língua e nação. Nós fomos comprados pelo sangue real. Existe um sangue que corre nas nossas veias. Existe um sangue espiritual sobre a nossa vida, que quando o mundo espiritual, o diabo olha para você, ele treme. Epa, ele é rei. Ele está assentado no trono. Nós não merecíamos nada. Realmente não estávamos dignos de nada. Mas Ele nos fez dignos de participar dessa herança. Como fala lá em Efésios: mas pelo seu muito amor que nos amou, mesmo estando nós mortos em nossos delitos e nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo Jesus, e pela sua graça nós somos salvos. E versículo 6, Efésios 2:6, e nos fez assentar juntamente com Cristo nas regiões celestiais. Aleluia! E aí quando você sabe o que o seu pai fez, quando você sabe quem você é, acabou pro diabo. Você vai chegar hoje na sua casa e vai dizer: acabou para você, diabo. Parou com essa bagaceira aqui. Parou, acabou. O reino de Deus vai ser estabelecido aqui na minha casa. É aquilo que os profetas queriam. É aquilo que os reis queriam, mas ninguém conseguia enxergar. Era um mistério que estava em oculto. Cristo em nós, a esperança da glória. Aleluia. Ninguém conseguia enxergar. Quando um profeta profetizava, ele dizia: um filho nasceu, um menino nasceu, e um filho se nos deu. O nome dele é... O governo está sobre os seus ombros, e o nome dele é maravilhoso, Conselheiro de Deus forte, Príncipe da paz, Pai da eternidade. Presta atenção comigo. O profeta via Jesus. O profeta via o Jesus na eternidade, mas ele nunca viu um intervalo, que se chama igreja. Ele nunca viu quem você... No Velho Testamento ninguém viu nada. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 2, eu vou encerrar com esse agora.
É que eu tô tanto tempo sem pregar aqui que eu tenho vontade de pregar umas 3 horas. Mas vamos para o último versículo aqui. A banda já pode subir. Nós vamos cantar uma música que diz: irei onde queres que eu vá. Já falaram que essa música é minha. Não é minha. Mas eu gosto tanto dela que eu sempre gosto de cantar ela. Amém? E já diz o Rob falou uma vez para mim, eu peguei. Ele disse: uma vez que você canta essa música, estás pego, nego. Irei onde queres que eu vá, farei o que queres que eu faça e direi o que queres que eu... Se você cantar essa... Melhor nem cantar, misericórdia. Canta, meu irmão, canta. Abre o seu coração essa noite. Uma vez um ministro falou para mim, aquela palavra tremeu por dentro da minha vida. Eu quase caí no chão, na unção, babando. Mas eu segurei. Fiquei aqui, ó, meia fase. Ele diz assim: seja absorvido pelo chamado. Seja consumido pelo chamado. Sabe quando você está namorando? Você fica só pensando nela. Ouvindo love songs, misericórdia. Só pensando nela o tempo inteiro. Deus quer que você pense nele o tempo inteiro. Oh, aleluia! Deus quer que você seja apaixonado por ele. Entregue a sua vida. Pegue esse dinheiro, que tem muito crente mão de vaca, e plante no reino, plante no ministério, faça o rema. Aleluia! Se abrir em 1 Coríntios capítulo 2, você pode ficar de pé com a Bíblia para ler comigo.